Bom dia, queridos irmãos. Nós vamos então para a nossa aula da classe de novos membros. Antes de nós iniciarmos o conteúdo da aula de hoje, nós vamos fazer uma oração ao Senhor. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Pedimos, Senhor, perdão por nossos pecados. Pedimos, Senhor, direção para tudo que vamos estudar, Senhor, tudo que vamos falar aqui nessa aula de hoje. Ilumina o nosso entendimento, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei, o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor, os alunos, toda essa aula, e que o Senhor venha nos guiar, edificar, Senhor, cada um de nós e glorificar o Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nas últimas aulas, nós já trabalhamos alguns dos fundamentos da fé. Vimos as doutrinas que são essenciais na vida cristã. Nós vimos a respeito das escrituras, a bibliologia, falamos a respeito, no capítulo 1, de valorizar as escrituras. Nós vimos a questão da inspiração, da inerrância das escrituras, da suficiência das escrituras. Nós falamos a respeito de como interpretar as Sagradas Escrituras. No capítulo 2, falamos um pouco a respeito de Deus, de conhecer o Deus verdadeiro, dos atributos de Deus, da pessoa de Deus, da triunidade de Deus, a doutrina da Trindade, capítulo 2, No capítulo 3, falamos a respeito do Evangelho, certo? Falamos sobre as boas novas, sobre as boas novas da salvação em Cristo, que Deus salva pecadores por meio do sacrifício do seu Filho, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, que ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou para a nossa justificação. E aí nós vimos todo aquele conceito de criação, queda, redenção. Nós vimos a questão daquele resumo ali do Evangelho em 4 pontos: Deus, homem, Cristo e a resposta. E aqui, neste capítulo, eu creio que foi o Mike que começou a trabalhar com vocês a questão do que é arrependimento e fé, certo? Ele trabalhou aqui já a diferença de arrependimento para remorso, certo? Aqui, o que é arrependimento, o que é remorso, o que é fé, quais são as evidências de uma verdadeira conversão. Aqui tem evidências de uma fé genuína, que é evidência doutrinária, que é a nossa fé, evidência moral, as obras, e evidência social, que é o amor, certo? E aqui conclui essa parte dizendo que os que perseveram nessas evidências podem cada vez mais ter a certeza da salvação. Por fim, a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, há um testemunho subjetivo interno, algo como certa vez um pregador falou, como se Deus dissesse no seu íntimo: você não merece, mas é o seu filho. Então, vimos essas evidências aí de uma verdadeira conversão, evidência social, evidência moral e evidência doutrinária. Fé, amor e obras, Então, uma mudança de vida verdadeira que demonstra os frutos de uma conversão genuína. Aqui, então, na aula de hoje, nós vamos começar a trabalhar aqui o capítulo 3, que é uma pergunta muito, muito comum, muito recorrente. Os que se desviam perdem a salvação? É possível alguém que de fato nasceu de novo vir a cair da fé, cair da graça, pessoa perder a salvação? É possível alguém que, por exemplo, estava morto nos seus delitos e pecados, estava vivendo segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, seguindo as inclinações da sua própria carne, que era alvo da ira de Deus, e foi salvo, foi resgatado, que nasceu de novo, tornou-se agora uma nova criatura, foi justificado, adotado, agora faz parte do povo de Deus. É possível essa pessoa vir a perder a salvação? É sobre isso que nós vamos tratar aqui.
Alguém poderia pensar, e se um cristão resolver pecar, se afastar e viver no pecado sem arrependimento, o que acontece? É uma pergunta. O cara estava lá, estava na igreja, estava aparentemente firme, participava das reuniões, mas e se ele resolve simplesmente se afastar, viver no pecado e viver uma vida dissoluta? Ele perdeu a salvação? O que será que acontece com ele? Né? Então vamos observar aqui essa situação. Com certeza vocês devem conhecer alguma pessoa, alguma situação que se assemelha ao que nós estamos vendo aqui. Das duas, uma. Se ele nunca mais voltar, não acontecer nada com ele, isto é uma evidência que, de fato, este nunca foi convertido, nunca foi regenerado. Estava no nosso meio, mas não era dos nossos. Quem pode ler aí 1 João 2,19 para a gente? Você pode ler para a gente, Ingrid? 1 João 2,19. Posso ler? Peraí. 1 João, só um minuto. 2,19. Acompanhe a aula com as Bíblias nas mãos, viu? Estou procurando, pastor. Peraí. 1 João fica depois de 2 Pedro. Tá. Lá no finzinho da Bíblia. Tá. Achei. 1 João. 2,19. Tá, a minha versão é diferente, tá, pastor? É NVI. Tá. Como é que tá aí na NVI? 2,19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de uma pessoa estar no meio do povo de Deus, passar algum tempo ali, mas acabar se afastando e demonstrando que, na verdade, não era dos nossos, ou seja, nunca se converteu de verdade, nunca nasceu de novo. Pode ser que ele estava ali por alguma conveniência, por algum outro motivo, né? Mas, de fato, não houve uma regeneração, não houve um novo nascimento. E essa saída do meio demonstra isso, que, de fato, eles não eram dos nossos. A gente tem alguns exemplos na Bíblia. Um deles é o próprio Judas, né? Judas, ele estava ali no meio dos discípulos, dos apóstolos de Cristo, mas ele não era, né, verdadeiramente nascido de novo. Ele não foi regenerado, ele não tinha uma fé genuína, ele traiu a Cristo. E isso evidenciou a sua incredulidade, a sua falta de fé. Então, existe essa situação. Uma pessoa que está no meio, mas nunca nasceu de novo. Tem pessoas, por exemplo, que às vezes começam a fazer parte de reuniões da igreja, não porque de fato amam o Senhor, porque se converteram de verdade, mas às vezes porque estão interessados em uma moça da igreja, ou porque a família toda vai para aquela igreja, ou porque tem algum benefício ali, né? Ou até simpatiza, né, com a mensagem, mas nunca de fato se converteu, nunca de fato nasceu de novo. É interessante que em Mateus, no capítulo 7, nós vemos no versículo 24, diz assim, no versículo 21, diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônio,
Em teu nome não fizemos muitos milagres. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, tem aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas nunca foram conhecidos pelo Senhor. Nunca nasceram de novo. Nunca pertenceram de verdade ao povo de Deus. São falsos crentes. Existe essa possibilidade, né, de uma pessoa conseguir ingressar em uma igreja local, mas ela de fato não ter sido verdadeiramente convertida. Quando ela abandona e jamais volta, morre em seus pecados, ela acaba evidenciando isso com as suas obras, com a sua vida. Mas existe uma outra possibilidade também, que é que nós encontramos lá em Hebreus. Ó, Hebreus 12. Quem pode abrir Hebreus 12? Alguém pode abrir? Lembre-se, se possível, ligue as câmeras que eu quero ver vocês. Eu posso ler, pastor? Por favor. Hebreus 12:6. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Ótimo. Então aqui a gente vê que o Senhor disciplina aqueles a quem ama. O pai corrige o filho que ama, né? Aquele que está sem correção, o próprio texto de Hebreus vai demonstrar, não é filho, é bastardo. Mas o pai disciplina aquele que ama, né? Então a disciplina de Deus geralmente é doída. Na hora da disciplina, né, nenhum filho, nenhuma criança acha que está sendo algo bom, né, sofrer ali o castigo, sofrer a disciplina. Mas o pai, ele disciplina porque ele ama o seu filho, né? Então, muitas vezes, por exemplo, o Senhor, ele permite que as pessoas passem por situações bem adversas para elas voltarem-se para ele, né? Então, vocês lembram, por exemplo, a situação ali do filho pródigo? Ele se afasta da casa do pai, ele vai gastar o dinheiro do pai com os seus deleites, né, de maneira licenciosa, de maneira pecaminosa. Aí o pai permite ele sair e ele quebra a cara, né? Ele vai chegar a perder tudo, vai para o fundo do poço. E quando ele já está ali tendo que comer as comidas dos porcos, ele lembra, nossa, como era bom na casa do meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai, quem sabe ele me aceita de volta. E aí ele volta para a casa do pai, o pai o recebe, né? Então acontece isso muitas vezes, né? A pessoa que se afasta e quebra a cara e enfrenta, né, dificuldade. Quantas pessoas não se voltam ao Senhor depois de uma doença, depois de um problema sério, né, depois de uma perda, né? Então, na misericórdia de Deus também, ele disciplina, ele corrige os filhos que ele ama, né? Ele permite que muitas vezes essas pessoas passem por situações bem difíceis, bem desagradáveis, para que elas percebam que longe dele, né, é dureza, né? Que elas precisam de fato do Senhor. E esse texto de Hebreus 12, ele mostra isso, faz essa relação, diz assim, olha, que o pai, ele corrige o filho que ele ama. Então, uma das demonstrações das provas de prova de amor de Deus é que ele nos corrige. Uma das evidências que nós somos seus filhos é que nós somos corrigidos. Então, se alguém resolveu viver dessa maneira, se afastou do Senhor, né, e está pisando na bola, e ele de fato é um crente, ele nasceu de novo, de fato ele faz parte do povo de Deus, o que vai acontecer? O pai vai discipliná-lo, o pai vai corrigi-lo para que ele volte aos seus caminhos, certo? Porque nenhuma das ovelhas o Senhor deixa serem arrebatadas de suas mãos. O Senhor não perde as suas ovelhas. Ó. Abra comigo aí João 10:28. Quem pode abrir? João 10:28. Eu leio. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão.
e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Não há a possibilidade de uma ovelha ser arrebatada da mão do pastor. Não há possibilidade de um verdadeiro crente, né, se perder para a morte do Senhor, porque é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que nos corrige, né? Então o pai, ele vai disciplinar o filho que ele ama. E se a gente nasceu de novo, nós estamos nas mãos do Senhor. Só um segundinho. Então, se essa pessoa não for disciplinada, não era um filho, era um bastardo. Eric, por favor, lê o versículo 8 para a gente de Hebreus 12. Hebreus 12, 8. Pode falar. Show aí? Hebreus 12, 8? Sim, é porque a gente está perto aqui e fica com o microfone. Ah, tá. Tranquilo. Hebreus 12, 8. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina não é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. A pessoa se afasta, nunca mais volta, se deleita, se entrega para os seus pecados e morre, nunca se arrependeu, isso acaba demonstrando que não era um filho, era um bastardo. Porque se fosse filho, ia ser disciplinado pelo pai. Porque o pai corrige os filhos, né? Então, a pior coisa para um ser humano é ser entregue a ele mesmo. A pior coisa para um ser humano é que Deus diga assim, olha, que seja feita a sua vontade, né? Isso é a pior coisa. Não vou fazer a minha própria vontade. A pessoa se afasta de Deus, vai se mergulhar no pecado, jamais retorna. Isso é uma evidência de que não era um filho, não nasceu de novo, era um bastardo. Então, isso é perigoso. Então, existem essas duas possibilidades. Se a pessoa se afastou, jamais voltou, né? É porque ela deu evidência que nunca foi regenerado. E se ela se afastou, foi disciplinado, voltou, se arrependeu, demonstra que era um filho que foi disciplinado, corrigido pelo pai, né? E até mesmo o processo de disciplina eclesiástica na igreja, né, serve até mesmo para evidenciar, para manter uma pureza também na igreja, né, de cristãos genuínos, verdadeiros, e buscar também levar a pessoa ao arrependimento. Certo? Como afirmou John Owen, olha o que John Owen falou sobre a perseverança dos verdadeiros salvos. Ó. Aquele cujo coração está confirmado pela graça continuará a fazer o bem, mesmo que as pessoas estejam dizendo coisas mais acerca dele. Tal homem encontra sua recompensa e felicidade no presente em seu sentimento de ser aceito por Cristo. Ele diz para si mesmo e para todos, esse jugo é fácil, este fardo é leve. Concordamos com John Owen em face do fato de que a perseverança dos salvos em Cristo é uma inferência lógica das demais doutrinas da graça. Ou seja, o homem depravado totalmente, morto em seus delitos e pecados, condenado à morte eterna, ele é eleito incondicionalmente pelo muito amor de Deus, como objeto de sua muita misericórdia e graça, os elegendo para serem nele salvos, santos, irrepreensíveis e glorificados com Cristo, em Cristo nos fins dos tempos. Então, o ponto é, tipo, que se Deus ele começou a obra de salvação, como eu falei para vocês no começo, a pessoa estava morta em seus delitos e pecados, Deus elegeu, salvou, justificou, regenerou, deu vida espiritual, né? A lógica é que Deus que começou a boa obra, ele vai concluir, como a gente vê lá em Filipenses 1,6. A gente vê também isso em Romanos 8, né? Acerca dessa continuidade no processo da salvação que Deus faz. Olha o que o reverendo Paulo Anglada, saudoso Paulo Anglada, falou aqui.
Como pode alguém ser eleito, redimido, chamado, justificado, regenerado, reconciliado, liberto do domínio do pecado pela graça merecida de Deus e não alcançar a glorificação? Quando a Bíblia diz que aos que de antemão conheceu, também os predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Como pode tal obra ser interrompida, se Cristo é não somente o autor, como o consumador da fé? Né? Então, esse texto aqui, por favor, abram comigo esse texto de Romanos. Romanos 8, 29 ao 30. Ele mostra claramente isso. Vamos lá. Diz assim, ó, Romanos 8. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então a gente vê aqui um progresso levando a uma consumação, né? Então Deus predestinou antes da fundação do mundo, mas Deus também glorificou. E o que é interessante? Que esse glorificou é algo que ainda vai acontecer. Nenhum de nós já encontra-se glorificado, mas é tão certo que aqueles a quem Deus predestinou e justificou que ele vai glorificar, que ele já coloca como algo que já aconteceu, né? É como se fosse um passado profético aqui, né? A esse também glorificou. Então é tão certo que aqueles que Deus predestinou e justificou, ele vai glorificar, ele coloca como glorificou aqui no texto, né? Então essa obra, ela não é interrompida, né? Porque Deus é que garante a sua continuidade. A perseverança dos santos, portanto, é uma comprovação indiscutível que a graça do Senhor é totalmente eficaz, irresistível e imutável. Isso quer dizer que não há frustração na tentativa de Deus em salvar o homem e que também, graciosamente, Ele o sustenta para todo sempre no caminho da salvação. Em resumo, vamos ver aqui, ó. Uma vez que o Senhor elege para a salvação graciosamente, Ele também aplica a obra redentora da salvação eficazmente no coração, vivificando por meio da restauração de suas faculdades espirituais, sem violar a vontade do homem, capacitando assim para reconhecer sua condição de condenação e depravação, e o enchendo de gratidão por tal infinita misericórdia da obra da salvação, por ter sido retirado do seu estado de desgraça e o sustenta por meio do bom e o guia por meio do bom pastor, Jesus Cristo para todo sempre. Isso aqui que a gente está conversando tem a ver com o que a gente chama na teologia de ordo salutis. Deixa eu ver aqui se eu acho. Só um segundo. Ordo salutis aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vocês estão vendo minha tela? Tá dando para ver? Sim. Sim. Vai ter o infográfico? Ou tá parado no livro? Deixa eu ver se eu consigo abrir esse infográfico aqui para mostrar para vocês um negócio. No site do Voltemos ao Evangelho, eles têm esse aqui. Esse infográfico aqui é interessante. Vocês estão vendo aqui o infográfico? Sim. Olha aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama ordo salutis, que é a ordem da salvação. Ó. Que Deus, antes da criação, por causa de sua soberania e boa vontade, escolhe algumas pessoas para serem salvas. Isso aqui a gente chama de eleição, certo? Então Deus predestinou, Deus elegeu. Chamado, Deus convoca pessoas para si mesmo através da proclamação humana do Evangelho. E eles respondem com fé salvadora. Então, o chamado ele tem dois pontos. Tem um chamado externo, que é a proclamação do Evangelho. A gente prega o Evangelho para todo mundo.
que nem o semeador, ele lança semente em todo tipo de terreno. Acontece que algumas pessoas creem, enquanto outras não creem. Porque além do chamado externo, que é a proclamação do evangelho para toda criatura, para todos, também tem o chamado interno, que é aquilo que a gente diz que o Espírito Santo, né, é quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo que regenera, o Espírito Santo que toca os corações. Isso a gente chama chamado interno. Ó. Deus, a gente chama de aqui, ó, regeneração. Deus secreta, soberanamente concede vida espiritual àqueles que foram chamados. Só um segundo, alguém mandou uma mensagem aqui no chat. Ah, botaram o Ordo Salutis aqui, tá? O João colocou aqui. Certo? Então, a regeneração é essa vida espiritual. A pessoa está lá morta em seus delitos e pecados e tem vida espiritual. Isso a gente chama de regeneração, né? A pessoa ouviu o evangelho, Deus tocou o coração, Deus regenerou essa pessoa. E o que acontece quando essa pessoa é regenerada? Ela se converte, né? Voluntariamente, né? Nós respondemos ao evangelho, arrependendo do nosso pecado, colocando a fé em Cristo para a salvação. Então, regeneração, conversão, que envolve arrependimento e fé. E uma vez, né, que fomos regenerados, que fomos convertidos, o que acontece? Somos justificados. O que é a justificação? É um ato judicial instantâneo de Deus, no qual ele declara que os nossos pecados estão perdoados e que a justiça de Cristo é a nossa. Isso que eu falei para vocês na última aula, né? Que a nossa pena é imputada a Cristo, é paga na cruz. E a justiça perfeita dele é atribuída a nós, nós somos legalmente justificados. Né? Então, é uma linguagem legal, forense. Somos agora adotados. A adoção é um ato de Deus no qual ele nos torna membros de sua família. Olha, nós somos agora, podemos chamar Deus de Pai. Nós somos adotados por Deus. Né? Agora fazemos parte da família de Deus. E qual é a continuação disso? Agora nós vamos passar por um processo de santificação que dura a vida toda, né? Então, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus foram chamados de acordo com o seu propósito, né? Para que nós sejamos moldados conforme o caráter de Cristo. Então, esse processo de santificação, diz aqui, ó, é um trabalho progressivo de Deus e do homem. Olha que interessante, de Deus e do homem, porque na santificação, a gente tem uma participação na utilização dos meios de graça, né? A leitura da Bíblia, a oração, a comunhão na igreja, a vigilância contra o pecado. Então, esse processo de santificação, né, nós temos alguma participação, mas claro, dependendo, né, do Senhor. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Um trabalho progressivo de Deus e do homem ao longo da vida, que nos liberta do pecado e nos torna mais semelhantes a Cristo. Então, esse é o processo de santificação, né, que dura a nossa vida toda e é progressivo, né? Então, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai sendo santificado ao longo da nossa jornada. Perseverança, ó, todos aqueles que são justificados serão mantidos pelo poder de Deus, irão perseverar como cristãos até o fim de suas vidas, né? Então, essa perseverança é a maior evidência de uma verdadeira conversão, de uma verdadeira salvação. Ele vai perseverar até o fim da vida. E aqueles, né, que passarem por todo esse processo serão aqueles que no final, né, serão glorificados. Deus finalmente removerá todos os vestígios do pecado do cristão e lhe dará um corpo ressurreto. Na consumação de todas as coisas seremos glorificados, certo? Então isso aqui é o que a gente chama de Ordo Salutis, a ordem da salvação. Então, o Deus que começou a boa obra, né, ele vai terminá-la, ele vai aperfeiçoá-la, ele vai concluir essa obra, certo? Então, é sobre isso que eu estou falando aqui, quando eu estou falando a respeito de que não faz sentido que isso seja interrompido, porque o Deus que começa, ele termina. Ó, uma vez vivificado para Deus, o crente viverá em novidade de vida. Para ele, o Senhor o mata para sua antiga escravidão e condenação sob o senhorio do pecado e do diabo, e agora o torna vivo para o jugo e fardo suave e leve de Jesus Cristo. Como
seus servos e cordeiros. Aqui está. O próprio Senhor Jesus nos garante a perseverança dos seus. Aí está a força dessa doutrina. Tem uns ajustes de concordância que eu vou ter que fazer aqui. O próprio Senhor garante, tá, não no homem, mas no poder, sangue e garantia da magnífica e fiel palavra de Cristo. Olha o que Jesus falou aqui nesses textos, gente. Para mostrar que é Ele mesmo quem garante, né? Isso. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Olha o que diz aqui no verso seguinte. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, presta atenção. Se nós somos ovelhas que fomos atraídas ao pastor, as ovelhas ouvem a voz, né? Fazemos parte do rebanho dele. Nós jamais iremos perecer. Nós teremos, ele nos dá o quê? A vida eterna. Mas alguém pode arrebatar a gente da mão do Senhor? E o que ele vai dizer? Ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém tem essa capacidade, né? Da mão do Pai, ninguém pode arrebatar, né? Então, por que que nós estamos seguros? Porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos segura, certo? Rockman nos clarifica um pouco da relação entre graça eficaz do Senhor e a perseverança dos santos com a seguinte citação. A graça salvadora de Deus é assim, eficaz, impossível de ser perdida. Isso não quer dizer que, deixados por si mesmos, os crentes não possam desviar-se de Deus. Mas, pelo contrário, significa que a vontade de Deus não permite que os seus escolhidos percam a salvação. A segurança espiritual dos crentes, portanto, depende principalmente não de que eles se segurem em Deus, mas de que Deus os segura, né? É Deus quem nos segura. Porém, quem está vivendo no pecado, mesmo se for um cristão verdadeiro, não tem como ter uma forte segurança da salvação, pois não vê as evidências. Isso aqui é muito importante, porque alguém pode dizer assim, já que Deus salva os seus, né? Eu vou viver de qualquer jeito, vou mergulhar aqui no pecado. Então, se você está vivendo dessa maneira e esse é o pensamento, né? Isso está evidenciando outra coisa, que você não, na realidade, não compreendeu o Evangelho. Então, a pessoa que está vivendo na prática do pecado sem arrependimento, ela não pode ter uma forte segurança da salvação, porque ela não vê as evidências, né? Então, ela não vê a evidência doutrinária da sua fé, do seu arrependimento, ela não vê a evidência moral das suas obras, de uma mudança de vida, ela não vê a evidência social do amor. Então, como é que ela vai ter uma forte segurança da salvação? Não pode. Então, olha o que o Riley vai falar. O homem que anda mais intimamente com Deus, em Cristo Jesus, é aquele que será mantido na paz mais profunda. O crente que segue mais completamente o Senhor e cujo alvo é o mais elevado grau de santidade, esse crente desfrutará geralmente de esperança mais firme e terá mais clara persuasão da salvação. Então, aquele que vai buscar crescer, desenvolver-se na salvação, crescer em santidade, lutar contra o pecado, utilizar os meios de graça, esse vai poder ter uma segurança maior da sua salvação. Ele vai ter aqui uma clara persuasão mais firme de sua salvação. Por isso entendemos, quanto mais crescemos em santificação e vemos evidências em nossa vida,
maior é a segurança da nossa salvação. Então, todo crente ele vai buscar crescimento espiritual, buscar se desenvolver, crescer na graça, no conhecimento do Senhor, buscar estar firme com o Senhor, e assim ele vai amadurecendo, se fortalecendo e tendo cada vez mais uma segurança da sua salvação, uma segurança que de fato ele faz parte do povo de Deus. Vamos aqui para o próximo tópico para a gente concluir esse capítulo. Deixa eu ver até onde é que ele vai. Já está acabando. Opa, o que eu fiz? Está aqui. Salvação em 3 tempos. Aqui uma maneira didática, né, da gente compreender esse processo de salvação. Tem alguns termos teológicos que nós utilizamos. As escrituras vão mencionar a salvação em 3 tempos. As escrituras vão dizer, por exemplo, que nós já fomos salvos. Mas as escrituras também vão falar que nós estamos sendo salvos. Gente, só um detalhe. Eu vou pedir para vocês não colocarem agora nada no chat, porque me atrapalha aqui, eu vou ter que abrir para ler. Deixe para vocês falarem com voz audível no final da aula, tá bom? Então, vamos lá. Então as escrituras mencionam a salvação em 3 tempos. No passado, vai dizer que nós já fomos salvos, né? No presente, vai dizer que nós estamos sendo salvos, para desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, que é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar. E ela também fala que nós seremos salvos no futuro, né? Seria essa glorificação. Então, a salvação é um processo no qual o Deus que começou a boa obra há de terminar, como a gente vê em Filipenses 1:6. Então, encontramos no texto de Romanos a seguinte afirmação: aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. A palavra glorificou encontra-se no tempo passado, porém trata-se de algo que ainda vai acontecer. Isso acontece porque é tão certo que aqueles a quem Deus justificou, ele também glorificará, que o escritor bíblico Paulo registra como algo já acontecido. Olha o que a nossa confissão de fé fala. Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos. E Cristo, na plenitude do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a sua justificação. No entanto, eles não são justificados pessoalmente até que o Espírito Santo, em devido tempo, efetivamente aplica-lhes a Cristo, né? Então, quando Deus decretou, né, que justificaria os eleitos, mas chega um momento, né, no tempo que o Espírito Santo efetivamente aplica a Cristo. A gente ouve a pregação do Evangelho, o Espírito Santo toca em nossos corações, nós nascemos de novo, nós somos justificados. A justificação é a salvação da condenação do pecado. A confissão atesta que a justificação foi decretada desde a eternidade, que Cristo, por meio da obra redentora, morreu pelos pecados do seu povo e ressuscitou para a justificação deles. Mas somente quando o Espírito Santo aplica Cristo pessoalmente no pecador é que este é justificado. Então, qual é o momento que nós somos justificados? O momento que o Espírito Santo aplica Cristo em nossos corações, que nós nos convertemos, nós somos justificados, né? Nós, agora, né, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Nós fomos salvos da condenação do pecado. Portanto, mediante a fé em Cristo, o pecador tem paz com Deus. Neste ato legal, quando somos unidos a Cristo, nossos pecados são imputados a Ele, a sua justiça perfeita é atribuída a nós. Então, somos declarados justos. Então, a justificação, né? Na justificação, nós somos declarados justos. Nós, que quebramos todas as leis de Deus, que pecamos contra Deus, né? Somos declarados justos pelo que Cristo fez por nós. Aqueles a quem Deus chama eficazmente, Ele também livremente justifica. Não por meio da infusão de justiça neles, mas por perdoar seus pecados e por considerar e aceitar suas pessoas como justos. Não por qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente por causa de Cristo. Não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outra obediência evangélica, mas a imputação da obediência ativa de Cristo
a toda a lei e a obediência passiva de sua morte por sua completa e única justiça pela fé. Então, nós somos justificados por meio do que Cristo fez, né? A sua obediência ativa, a obediência perfeita de Cristo em nosso lugar, a toda a lei, essa obediência ativa, a vida perfeita que Cristo, né, viveu em nosso lugar, e a sua obediência passiva, né, a sua morte, a qual ele tomou sobre si a nossa pena, pagou o preço pelos nossos pecados. Fé esta que eles não têm de si mesmo, pois ela é um dom de Deus. Então, até a fé que a gente tem é um dom de Deus. A Bíblia diz que Deus é o autor e consumador da nossa fé. Então, na obra da salvação, toda a glória deve ser dada a Deus. Ele nos tira da morte para a vida, ele nos regenera, ele coloca fé em nossos corações e a gente responde, né? Em arrependimento e fé, porque nós amamos, porque ele nos amou primeiro, ele nos escolheu, por isso que nós vamos até ele. Então, o Senhor toca nossos corações, o Senhor, o Espírito é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Senhor que nos regenera, o Senhor que nos atrai, que toca nossos corações. Então, ele é digno de toda a glória na salvação do pecador. Para entendermos um pouco melhor a respeito do significado desses termos, observemos a seguinte tabela. Aqui, ó. Justificação, quando acontece no passado, quando o pecador é convertido e unido a Cristo. Como é que ela funciona, a justificação? Ela é um ato judicial que ocorre prontamente quando o pecador verdadeiramente se converte e é unido a Cristo. O Senhor declara o perdão dos nossos pecados e que a justiça perfeita de Cristo é conferida a nós pela imputação da obediência ativa de Cristo à lei e a obediência passiva em sua morte. A fé em Cristo é um instrumento da justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é a justificação? Ela é a salvação da condenação do pecado. Aquele que é justificado, ele é salvo da condenação do pecado. Então, aqui tem algumas referências bíblicas a respeito da justificação. O que ela é? A salvação da condenação do pecado. E todos aqueles a quem Deus justificou, ele começa um processo de santificação. Quando é que ela acontece? No presente. É um processo que dura toda a vida do cristão. Então, se nós fomos justificados, nós já nos convertemos, nós já somos nova criatura, nós somos salvos da condenação do pecado, agora nós estamos num processo de santificação. Como é que ela acontece? De forma progressiva, durante toda a vida do crente. E nesse processo nós participamos com Deus, né? Somos moldados conforme o caráter de Cristo e buscamos desenvolver a salvação com temor e tremor, perseverando no uso dos meios de graça. Esses meios de graça que eu falei, que a gente vai trabalhar mais para frente, oração, meditação na palavra, comunhão, né? A participação nos cultos. Tudo isso são meios de graça que Deus colocou para que nós venhamos desenvolver, né, a nossa salvação nesse processo de santificação. Porém, tendo a noção de que é Deus que opera em nós, tanto o querer como efetuar de acordo com a sua vontade. E é Ele que nos dá força para nos guardar até o fim. Então, a gente participa no processo de santificação sabendo que é nele que nós encontramos força, não em nós mesmos, né? E o que é essa santificação? É a salvação do poder do pecado. A justificação é a salvação da condenação. A santificação é a salvação do poder, quando ela acontece no presente, durante toda a nossa vida. Certo? Justificação no passado, quando nós nos convertemos. Santificação no presente, né, como algo progressivo. A justificação é um ato legal. A justificação é feita de uma vez por todas. É como se tivesse assim, carimbado, ó, justificado. E aqueles que foram legalmente justificados, aí Deus começa esse processo aí de santificação, que dura a vida toda, né? Então, a santificação é esse processo que dura a vida toda, que a gente é moldado conforme o caráter de Cristo. É a salvação do poder do pecado. E a glorificação é a salvação no futuro. A segunda vinda, olha, está faltando um S aqui, ó. Tem que revisar esse livro. Na segunda vinda de Cristo, né? Na consumação de todas as coisas, quando Cristo voltar em glória, os crentes que estiverem mortos ressuscitarão primeiro.
e terão seus corpos glorificados, assim como que estiverem vivos. Não conhecerão a morte e encontrarão o Senhor nos ares. Nosso corpo corruptível será transformado em um corpo glorificado, incorruptível, que não pode mais pecar. Então, o que é a glorificação? É a salvação da presença do pecado. Na consumação de todas as coisas, na segunda vinda de Cristo, é um texto lá de Tessalonicenses, vai falar que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados, né, para o encontro com o Senhor nos ares. Então, aquilo que aconteceu com Cristo, por exemplo, quando Cristo ressuscitou, ele ressuscitou num corpo glorificado, né? O corpo glorificado, ele não pode mais pecar, né? Ele agora é salvo da presença do pecado. Então, na consumação, na ressurreição, na glorificação, nós seremos salvos da presença do pecado. Nós não poderemos mais pecar, né? Então, é a consumação desse processo de salvação. Então, é a salvação no futuro. Então, no passado, nós vimos que é justificação, no presente, santificação, e no futuro, glorificação. Então, esse processo que Deus começou e ele vai terminar, certo? Então, vamos aqui para a conclusão. Observamos que a justificação é a salvação da condenação do pecado. Entretanto, todos que foram justificados, Deus começa uma obra de santificação. Embora posicionalmente os cristãos já possam ser considerados santos, separados para Deus em Cristo, também são transformados contínua e progressivamente à imagem de Cristo durante a vida inteira. Posicionalmente, meus irmãos, por nós estarmos unidos com Cristo, nós já podemos ser chamados de santos. Pode ver que o apóstolo Paulo, quando ele envia as suas cartas, ele fala aos santos da igreja, tal. Porque em Cristo nós já somos santos, no sentido de separados para Deus, né? Separados para Cristo. Fazemos parte do seu povo. Então, nesse sentido, nós posicionalmente já somos santos, né? Mas por estarmos em Cristo, mas nesse sentido de um processo gradual de santificação, nós estamos sendo santificados também. Então, trata-se do processo no qual temos que guerrear contra o pecado, utilizar os meios de graça, negar a nós mesmos, tomarmos nossa cruz, seguirmos o caminho estreito e desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Processo este que participamos com Deus, mas que, em última instância, é Ele que nos guarda para conseguirmos perseverar até o fim. Então, esse processo agora, quando a Bíblia vai dizer desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, quando vai falar a respeito desse desenvolvimento, dessa salvação no presente, está falando da santificação, certo? Por fim, a glorificação será quando não pudermos mais pecar. Acontecerá na consumação de todas as coisas. Pois seremos transformados, receberemos um corpo glorificado, parecido com Cristo ressurreto. Nos últimos capítulos da Confissão de Fé, lembrando que aqui na classe vocês vão ter que ler a Confissão de Fé, os últimos capítulos falam a respeito dessa questão do estado do homem após a morte e a ressurreição. Aí fala um pouco a respeito disso. Quando vocês lerem, vocês vão lembrar disso. É lá para o final da confissão. Alguém já leu toda a confissão ou vocês ainda estão caminhando, né? Quando chegarem lá, vocês vão lembrar. E para concluir, pecado e salvação, né? Então aqui a gente vai observar os estágios envolvendo o pecado e a salvação do homem ao longo da história. Então, aqui, ó, antes da queda, que Adão e Eva, antes da queda, qual era a situação que eles estavam, né? Ó, antes da queda, percebemos que antes da queda, a situação, o ser humano poderia tanto obedecer quanto desobedecer a Deus. Então, Adão e Eva, eles tinham o que a gente chama de livre-arbítrio. Eles tinham essa liberdade, né? De tanto obedecer quanto desobedecer a Deus, certo? Então, eles eram livres, eles tinham essa possibilidade. Mas a gente sabe que Adão era o representante federal, o cabeça federal da humanidade, um indivíduo que representa o grupo. Então, depois da queda de Adão, né, o salário do pecado é a morte. A morte afetou todos os homens, o ser humano pecou em Adão. Nós nascemos já contaminados pelo pecado original. Então,
após a queda, a situação do ser humano é essa aqui, ó. Ele não pode não pecar. É uma situação de morte espiritual. Aqui ele já não tem mais livre-arbítrio. Ele tem uma livre agência. Pastor, o que é isso? Vou explicar para vocês. Por exemplo, a palavra árbitro, por exemplo, traz uma noção de neutralidade. Por exemplo, se você tem um árbitro para apitar um jogo, Remy e Paysandu, mas o árbitro é um torcedor assíduo do Paysandu, ele teria uma neutralidade aí? Sim ou não? Ele vai apitar um repá, mas o cara é louco pelo Paysandu. Ele vai pender para um lado, né? Então existe esse perigo. Não vai ter uma neutralidade, não vai ter algo neutro ali, vai ser penso para um lado, porque pode ser que que no caso ele vai favorecer o time que ele torce. Então, da mesma forma, após a queda, não tem mais uma neutralidade. O ser humano já é capenga para um lado. Ele já é afetado pelo pecado. Ele já vai buscar seguir as inclinações da sua própria carne. Então, nesse sentido, ele não tem um livre arbítrio. Por quê? Porque não é neutro, é afetado, as suas decisões são afetadas por causa do pecado, né? Para as inclinações da sua carne. A gente vê isso em Efésios 2. Né? Então, o que ele tem? Uma livre agência. Claro, ele toma decisões, ele age, mas ele age de acordo com a sua natureza caída agora, né? Mas ele que toma as suas decisões. Quando ele peca, é por sua responsabilidade. Ele toma decisões, mas não são decisões neutras. É uma decisão que já é afetada, né? Por assim dizer. Então, após a queda, essa é a situação do ser humano. Ele não pode não pecar. Ele precisa de um novo nascimento, né? Ele precisa ser regenerado, como Jesus falou para Nicodemos, que é necessário, importa-vos nascer de novo. Então, quando alguém está nessa situação, ele está caído, todavia, após a queda, o ser humano não consegue mais agradar a Deus, está morto em delitos e pecados. Mas depois que ele nasceu de novo, o Espírito Santo o regenerou, ele é uma nova criatura. Qual é a situação que ele está? Ele já está numa outra situação. Isso aqui é a situação do convertido, do nascido de novo, do regenerado. Ele sim, ele também pode pecar, como ele pode não pecar. Agora ele tem condições de lutar contra o pecado, mesmo que isso não seja perfeito ainda aqui nessa terra, né? Mas ele vai agora ter condições de lutar, de combater contra o pecado. Após a redenção em Cristo, ser humano regenerado, levado ao arrependimento e fé, unido com Cristo, justificado, tem a possibilidade de agradar a Deus. Entretanto, ainda não consegue fazer isso perfeitamente, pois ainda não foi glorificado. Por isso, vive em um conflito contra o poder do pecado durante toda a sua vida. É um processo progressivo de santificação, uma vez que não é mais escravo do pecado. Então, esse aqui, o redimido, o regenerado, ele não é mais escravo do pecado, mas ele vai lutar contra o pecado. Quando ele pecar, ele vai se entristecer, vai confessar, vai pedir perdão a Deus, e vai buscar utilizar os meios de graça, vai buscar lutar contra o pecado, né? Esse aqui, não, né? Quando ele... É a condição natural dele, né? Aquela ilustração da ovelhinha e do porquinho. Se você deixa uma ovelhinha na lama, ela quer sair de lá, ela quer se limpar, né? Ela quer ser limpa, porque ali não é o lugar dela. Mas se bota o porquinho na lama, ele vai se lambuzar, é o lugar dele. Ele vive ali na lama, né? Aquilo ali é para ele mesmo. Mas aqui o redimido não. Ele, mesmo que ainda não consiga ser perfeito aqui nessa terra, nesse período, ele ainda assim, ele consegue agradar a Deus, consegue lutar contra o pecado, ele não é mais escravo do pecado como ele era anteriormente, certo? E por fim, a glorificação. Isso aqui é depois da segunda vinda de Cristo, né? Na consumação de todas as coisas, quando nossos corpos forem transformados, ele não mais poderá pecar. Aqui ele também não vai ter livre-arbítrio para pecar. Vai ser penso agora para o bem, né? Agora vai ser aqui ele é penso para o outro lado, aqui ele é penso
o lado mal, aqui é para o bem, né? Ele não vai conseguir mais pecar, ele não vai mais ter a possibilidade de desagradar a Deus. Então, nós vamos ser totalmente santos, puros, imaculados na glorificação, certo? Então, esses são os 4 estágios do ser humano. Antes da queda, pode obedecer, pode desobedecer. Depois da queda, só pecado. Depois da regeneração, ele vai ficar nessa luta, né, contra o pecado, que é esse processo de santificação, que a gente obedece, peca, pede perdão, luta, busca utilizar os meios de graça e vai crescendo, mas a gente não é mais escravo. A gente tem condições de desenvolver nossa salvação, de crescer em Cristo e amadurecer. E na consumação é quando esse estágio se completar, né? A gente não vai mais poder pecar e a história vai ter chegado o processo de salvação vai ter se completado. Certo? Na consumação, todas as coisas, quando Cristo voltar, fomos glorificados, não poderemos mais pecar. Seremos finalmente libertos da presença do pecado. Dicas práticas. Reflita sobre a sua própria condição. Você já se arrependeu dos seus pecados e depositou a sua fé em Jesus Cristo? Se não, vá até Ele enquanto há tempo. A Bíblia diz que todo aquele que vier a Cristo, de maneira nenhuma, ele o lançará fora. Arrependa-se e creia em Cristo. Entregue seus caminhos ao Senhor no dia que se chama hoje. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Ore. Clame para que Ele lhe aceite. Conceda-lhe o arrependimento e a fé genuínos, porque é Ele que opera em nós, tanto querer como efetuar de acordo com a sua boa vontade. Cristo veio chamar pecadores perdidos ao arrependimento. Caso você se encontre nesse estado, ainda há grande esperança. Lance-se aos pés de Cristo e encontrarás descanso para a sua alma aflita. Em segundo lugar, aqui ó, desculpe. Em segundo lugar, se você já é um cristão, mas caiu em tentação, saiba que o Senhor é perdoador. Não deixamos de ser amados por Ele. Porém, nossos pecados entristecem o Espírito Santo, atrapalham a nossa comunhão com o Senhor. Quando pecar, arrependa-se, confesse o seu pecado e busque ao Senhor. E busque tomar atitudes para combater o pecado e fortalecer o seu relacionamento com Deus. Então, quando a gente está agora numa condição de filhos de Deus, quando a gente peca, não quer dizer que agora nós deixamos de ser filhos, que nós perdemos a salvação, ou que agora a gente vai para o inferno. Não é isso, né? Mas os nossos pecados, eles atrapalham a nossa comunhão com Deus. Vou fazer uma ilustração rapidinho. Imagina assim, por exemplo, antes da conversão, você estava sentado no banco dos réus. Você estava diante de um juiz implacável. E os seus pecados só estavam aumentando a sua condenação. Mas, a partir do momento que você é justificado, salvo, que você é adotado por Deus, agora, quando você peca, não é mais essa condição que você está. Pense numa outra condição, que você está numa situação em que você desapontou o seu pai, né? E você não quer desapontar o seu pai, você vai pedir perdão para ele. E você quer restaurar aquele laço de comunhão que você tem com ele. Entendeu a diferença? Deu para entender? Então, quando a gente... O não crente, o ímpio, seus pecados só aumentam o seu escrito de dívida, mas o crente não. O seu pecado ele atrapalha a sua comunhão com o seu pai, certo? E ele quer ter a sua comunhão restaurada com seu pai. Ele pede perdão em nome de Jesus e vai buscar, né, fortalecer a sua comunhão com Deus. Deu para entender, meus irmãos? Ficou claro aqui a aula de hoje? Eu vou ler aqui, vou mostrar para vocês algumas indicações de materiais aqui, tem alguns livros. Justificação e Regeneração, do Charles Slater, comentário do Augusto Nicodemos, né? Que esse eu acho que tem que ajeitar aqui também, que é o comentário de 1 João. Esse livro aqui, Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, do J.C. Ryle, a pregação do Paul Washer, pregação chocante, e o que é teologia reformada.
E tem um livro aqui também, né, do Paul Washer, Segurança e Advertência do Evangelho. São alguns materiais para a gente estudar um pouco mais sobre o assunto, mas eu sugiro que vocês leiam a nossa Confissão de Fé, que vai também já dar uma boa noção. Então, eu vou finalizar aqui a nossa gravação da aula de hoje para aqueles que perderam assistirem depois e a gente vai conversar um pouquinho sobre a aula.